Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Hoje a nossa aula vai falar sobre o regime militar, também conhecido como ditadura militar civil brasileira. Essa aqui é a penúltima aula para o nosso projeto da ESA, Concurso Sargento do Exército. Logicamente que essa aula serve também para alunos do ensino básico, para os alunos que estão fazendo o Enem. Um abraço, falar nisso, um abraço para a galera do Regina Coeli que ficou de assistir esse vídeo. Comentem no vídeo, deixem seu like e, logicamente, inscrevam-se no canal. Então, gente, primeiras considerações. O regime militar ele foi de 1964 a 1985. Com isso, nós temos aproximadamente 21 anos. E outra coisa que vocês têm que saber: os militares chegaram no poder no dia 31 de março de 1964. 31 de março e depois, interessante, né? Foi 1º de abril. Parecia mentira, mas não foi, né? Os militares ficaram 21 anos no poder. O que vocês têm que saber para a prova de vocês, gente? Para a prova do Enem, ensino básico, concurso da ESA, essa sequência de presidentes aí. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e o último, Figueiredo. Então aqui nós temos o regime militar em constantes conflitos com movimentos de oposição, principalmente ali em 68, quando nós teremos vários conflitos de rua com o movimento estudantil. Por que da instalação do regime? O que foi falado ali em 1964? Que os militares iriam assumir o poder para combater a corrupção do governo João Goulart. Que os militares iriam assumir o poder para resolver a crise econômica. E nós vamos ver que na prática não foi muito bem isso, porque iremos observar aqui o aumento da dívida externa. E estamos, gente, dentro do contexto da Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria faz esse confronto ideológico entre o comunismo e o capitalismo, entre Estados Unidos e União Soviética. Então, existia essa ideia que o Brasil estaria ameaçado de se transformar em uma área de influência da União Soviética. Então, esses foram os argumentos, os discursos utilizados pelos militares, ok? Então, gente, para você observar que não houve apenas ditadura militar somente no Brasil. Tivemos vários regimes semelhantes ao Brasil, no Peru, no Equador, na Nicarágua, né, no México, no Chile, na Argentina. Você observa aqui o mapa da América Latina, né? A ditadura argentina foi uma das mais violentas do mundo, embora naquele momento fosse um regime de curto período, né? Não foram tantos anos assim, mas foi muito e muito violento. Aquilo que eu falei para vocês, que vocês têm que ter essa sequência, né? Castelo Branco em 64, Costa e Silva em 67, Médici em 69, Geisel em 74 e Figueiredo a partir de 79. Então aqui nós temos o primeiro governo, o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Nessa imagem você observa a sede da UNE no Rio de Janeiro, né? A UNE, União Nacional dos Estudantes, que era um movimento de oposição ao regime naquele momento. Então foi perseguido por grupos ali que não compartilhavam, logicamente, das suas ideias. Nem todos os militares foram a favor da instalação desse regime. Aqueles que se opuseram, logicamente, também foram perseguidos e também foram presos. Toda vez, gente, que começa um regime de ditatorial, ocorre o fechamento do Congresso, ocorre a suspensão da Constituição. E aqui não foi diferente. Aconteceu a mesma situação. Líderes camponeses, principalmente no Nordeste, foram perseguidos e foram presos por representarem as ideologias comunistas dentro daquele contexto da Guerra Fria.
Falar nisso, gente, em comunismo, a gente não deve esquecer, tá, gente, que os Estados Unidos estavam apoiando sim esse regime. Aqueles políticos ditos de esquerda, aqueles políticos ligados ao Partido Comunista do Brasil, eles gradativamente foram perseguidos. Alguns, inclusive, abandonaram a luta pelo viés político e pacífico e, infelizmente, partiram para a luta armada. Ok? Então aqui você vê tanques nas ruas, isso em 1964. Quando João Goulart saiu fora, formou-se uma junta militar, um grupo formado por comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e instituíram o ato institucional número 1. Em síntese, esse ato institucional número 1 determinava que o voto para presidente seria de forma indireta e o presidente teria amplos poderes. E aí eles escolheram o Castelo Branco, e aí nós temos os outros atos institucionais. Gente, nós temos mais de 10 atos institucionais. Vocês não têm que saber todos. Você tem que saber até ali no máximo o AI-5, ok? Então tá aqui o AI-1. O presidente da República teria amplos poderes para suspender por 10 anos os direitos políticos. O presidente seria eleito pelo Congresso. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Eu gosto de riscar. Seria eleito pelo Congresso, né? Ou seja, de forma indireta. Ficava suspensa por 6 meses as garantias constitucionais e a estabilidade de servidores públicos. Ou seja, o servidor público poderia ser exonerado, demitido sem ampla defesa. O AI-2, não tem como esquecer, tá, gente? 2 irá instaurar no Brasil um sistema bipartidário. Ou seja, pode existir agora no Brasil, gente, não mais 10, 20, 30 partidos políticos. Apenas 2. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o regime militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que foi a oposição. Mas como eu sempre falo em sala de aula, gente, muito difícil fazer oposição nesse momento. Então a galera tinha medo de fazer oposição ao regime. O AI-3, gente, ele ampliou o AI-1. Agora a eleição indireta não é somente para presidente, é também para o cargo de governador. E aqui não está escrito também, gente, em algumas prefeituras de capitais, o prefeito também foi eleito de forma indireta. O AI-4 nada mais foi do que uma convocação extraordinária, o convite para que os políticos pudessem redigir a Constituição de 67. O que foi a Constituição de 67? Tudo aquilo que estava descrito nos atos institucionais. Aqui, gente, eu resumi os atos institucionais, tá, gente? Eu coloquei aqui aquilo que eu julgo mais importante para as provas de vocês, né? Aquilo que é mais cobrado em concurso e nas provas do ensino básico. Então, nós temos aqui, gente, um resumo da Constituição, né? Da nossa sexta Constituição. Por exemplo, eleições indiretas para presidente da República e governador. Isso aqui é o AI-1 juntamente com o AI-3, ok? Os prefeitos de capital de cidade considerados de segurança nacional seriam nomeados pelo governador. A lei não permitia nem mesmo que o Congresso pudesse controlar as despesas do executivo. Então, o presidente poderia gastar a grana à vontade. Os governadores perderam autonomia para gastar. O poder do gasto da área econômica estava concentrado no executivo, no general, no exército. Aqui nós temos, gente, palmas, palmas, palmas. Esses efeitos são bem legais, né? Pode dizer o contrário, né? Vou voltar. Pontos positivos do governo, né? Nós temos o BNH e o FGTS. O PAEG, gente, é um plano econômico do governo, tá, gente? Onde o governo queria melhorar a inflação, queria dinamizar a economia, e isso ele fez, gente, através de uma política de empréstimos do mercado internacional, o que trouxe como consequência o aumento da dívida externa. Ainda em 64, 65, foi criado o BNH, Banco Nacional de Habitação,
que tinha como principal objetivo o quê? A construção de casas populares. Então, por todos os cantos do Brasil, você vai observar conjuntos residenciais. Aqui na nossa região, como por exemplo o Providência e a Cidade Nova. O FGTS, sim, hoje não existe mais o BNH, hoje é o Minha Casa Minha Vida, tá? FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É como se fosse uma poupança do trabalhador. A graninha que fica guardada ali antes do trabalhador sacar o dinheiro. Então, se você ganha R$ 1.700 por mês, você não vai ganhar de fato 1.700, você vai ganhar 1.600. Vamos supor que R$ 100 fique guardado. Esses R$ 100 eles vão correr juros e correção monetária. E depois você poderia utilizar esse dinheiro para comprar a sua casa própria, para dar entrada na sua casa própria. O FGTS, como eu falei, gente, até hoje existe, então foi algo muito positivo. O SNI, o que é o SNI, gente? É um serviço de informação, é tipo um serviço de espionagem, como a gente observa nos filmes sobre Guerra Fria, né? A Inglaterra tinha o 007, a União Soviética tinha a KGB, os Estados Unidos têm a CIA até hoje, né? Quem pensou esse serviço foi o general Golbery de Couto e Silva, tá? Um dos idealizadores do próprio regime militar. Então, aqui seria um serviço de espionagem que iria controlar as informações que circulavam no Brasil e, logicamente, iriam combater os opositores. O SNI, como está dizendo aqui, ele se articulava com outros órgãos de repressão do regime, né? Com a Polícia Federal, com o DOPS, com o DOI-CODE, entre outros. Para tentar desenvolver a economia na Amazônia, foi criado a Sudan. A Sudan, gente, é como se fosse um banco, né? Você que é empresário, você precisa de dinheiro emprestado com baixos juros, você vai lá e pega essa grana. Você que mora na Amazônia, logicamente, né? Aqui, olha, para unir os brasileiros, rasgamos. Olha como ele chamava a Amazônia, gente, de inferno verde. Então, uma visão totalmente preconceituosa sobre o que era a Amazônia, o que é a Amazônia, né? E aqui abriram várias e várias estradas, várias rodovias, depois ferrovias, sem qualquer respeito aos direitos ambientais e às populações nativas. Então a Sudã é isso, gente. Você pega um dinheiro lá emprestado para abrir um negócio e com esse negócio X lá você gera emprego, renda, você gera impostos, né, para a sua cidade, para o estado, e aí você aumenta a dinâmica da economia dos seus vizinhos, né, das suas cidades vizinhas. Então, na teoria é muito bacana, gente, né, gente? Infelizmente, na prática, nem sempre isso funcionou. Muita gente pegou dinheiro emprestado na Sudã e sumiram com o dinheiro. Chegamos no segundo governo, o governo Costa e Silva. Então, gradativamente, nós teremos o aumento dos conflitos de rua. Muitas pessoas que apoiavam o regime lá em 64 não vão mais apoiar, por exemplo, em 68. Em 68, nós tivemos vários e vários confrontos, inclusive com algumas mortes, como, por exemplo, na manifestação do restaurante popular Calabouço, morreu o estudante paraense Edson Luiz. Nós tivemos aqui a Sexta-feira Sangrenta também, com militares muito machucados, estudantes também. O atentado ao QG aqui, feito pelo movimento de extrema esquerda, um soldado também morreu. E aqui um estudante, conflito da Rua Antônia, gente, foi o confronto entre a galerinha da USP e a galerinha da Mackenzie. Mackenzie é uma faculdade particular, uma universidade particular, da elite de São Paulo. E aí nós tivemos confrontos entre os estudantes que apoiavam o regime da Mackenzie contra quem era contra o regime, que eram os estudantes da USP. E aí teve um estudante da USP que tentou pular o muro da Mackenzie pegou um tiro e lá ficou, né? Sexta-feira Sangrenta, muito tiro, porrada, facada, chifrada. Passeata do ICMil, graças a Deus foi tudo em paz. Roda Viva foi quando
invadiram uma peça de teatro, espancaram inclusive as atrizes. Estava aqui Marília Pêra, Fernanda Montenegro. O Congresso de Biúna foi um congresso secreto, tentou ser secreto, né? Organizado pela UNE. Mais de, sei lá, 500 estudantes foram presos no interior de São Paulo. Aqui o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, um dos poucos políticos com muita coragem que fizeram críticas abertas ao regime, né? Então você pode dar uma pausa no vídeo aí para você ler com calma o que o deputado Márcio Moreira falou. Em síntese, ele disse: como é que os estudantes estarão nas passeatas de 7 de setembro se dias antes os militares estavam violentando nas ruas, em praça pública, né? Então, o regime militar só não caçou o deputado Márcio Moreira Alves de forma imediata porque planejou algo muito mais violento de forma geral, que foi o AI-5. Então, aqui nós temos a passeata dos 100 mil, todo mundo cantando para não dizer que não falei de flores. Vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é muito linda, tá, gente? Procure aí. Caminhando, o nome da música de Geraldo Vandré, né? Então nós temos aqui o Edu Lobo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Nana Caymmi, gente, grande cantora da MPB, tá? Gilberto Gil, uma galerinha dessa já partiu, né? Aqui Paulo Altran, grande ator da Rede Globo. Então essa foi a maior manifestação contra o regime militar. Qual foi a resposta do regime militar? Uma resposta muito violenta, com um instrumento jurídico chamado AI-5. Em 13 de dezembro de 68, nós temos aí o fechamento brutal do regime. Qualquer coisa era vista como crime político, e se você cometeu algum crime político, você não tinha o direito de responder em liberdade. Você não tinha o direito que o seu advogado entrasse com habeas corpus. Então, nesse momento, gente, foi um divisor de águas do regime. Se você é contra o regime, ou você vai para casa e cala sua boca, fica na sua quieto, ou você parte para a luta armada. E infelizmente algumas pessoas partiram para a luta armada e a luta armada também promoveu algumas atrocidades, matando também inocentes. A atuação econômica, programa estratégico de desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, que tinha como objetivo melhorar a economia brasileira, combater a inflação, as desigualdades sociais, as disparidades regionais e o desemprego. Não conseguiu isso de forma plena, tá, gente? Houve uma melhora na economia? Houve, né? O que nós chamamos ali de milagre econômico, mas para um pequeno grupo da sociedade. O grande pensador desses planos econômicos foi o Delfim Neto aí, tá, gente? Morreu recentemente, se não me falha a memória, no ano passado. Ministro da Fazenda, embaixador em Paris, ministro da Agricultura e ministro do Planejamento. Ele era o braço direito do regime militar. Então, esse plano econômico facilitava para que a classe média comprasse um tênis maneiro, um radinho de pilha e uma lambreta para dar uma volta com seu broto, né? Lambreta tipo uma bis hoje, né? Broto era as gatinhas, como chamavam os gatinhos e gatinhas para dar uma volta. Então, muita gente com crédito aí, né? Agora você não deve esquecer, tá, gente? As camadas populares tiveram uma queda muito grande no seu poder aquisitivo e no salário. Nem tudo eram flores. Tá aqui o milagre econômico. Muito forte isso em prova, tá, gente? O que foi o milagre econômico? Foi um período de crescimento da economia, onde a inflação foi moderada para aqueles padrões, houve uma modernização da indústria, houve a ampliação e criação de novas empresas do governo. Tudo isso muito lindo e maravilhoso, mas com dinheiro emprestado. Enquanto isso, na periferia do Brasil, nas periferias do Brasil, o salário do trabalhador ele era quase que congelado. Isso nós chamamos de arrocho salarial. A inflação aumenta e o salário do trabalhador não acompanha esse crescimento. Aumenta um pouquinho? Aumenta, mas não enquanto a inflação. Então vamos supor que a inflação aumentou 20%. Quanto foi o aumento do salário do trabalhador? 5.
Então, isso nós chamamos de arroxo salarial. O rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. E isso é concentração de renda, né? E, logicamente, tivemos aqui o aumento da dívida externa, né? Porque tudo era baseado em empréstimos e também em investimentos estrangeiros. Uma hora a conta chega e chegou, né? Então tivemos grandes obras nesse período. Depois eu vou te mostrar uma lista dessas grandes obras, uma que eu andei recentemente, muito bacana, positivo aqui do governo militar, foi a ponte Rio-Niterói. Olha aí a galera aí na inauguração da ponte Rio-Niterói, né? Olha esse bonitão aqui, era moda, né? Cabelo Black Power, parece o papai aqui. Os militares pensaram também, gente, em integrar a Amazônia, em abrir novas rotas para a Amazônia, né? Isso não é novo, tá, gente? Isso vem desde o governo de Dom Pedro. Quem acelerou esse processo com a construção de Brasília e com a construção da rodovia Belém-Brasília foi JK. Em 64, essas ideias foram intensificadas, né? É necessário proteger a Amazônia, integrar para não entregar. Se a gente não tomar conta da Amazônia, o comunismo vai tomar, né? Então isso faz parte da doutrina de segurança nacional, né? Que diz basicamente que a política é a continuação da guerra por outros meios, né? Segurança e desenvolvimento, esse era o discurso, né? A segurança é a filha do desenvolvimento. Só podemos ter desenvolvimento econômico se tivermos segurança no território, segurança jurídica. E aí você vê que isso não deu muito certo, né? Aí a imagem de um atoleiro na Transamazônica, né? Diziam que a Amazônia era desocupada, não considerava as populações locais, né? Não estavam considerando os povos da floresta, os indígenas, os quilombolas, entre outros. Para isso, precisava atrair para a Amazônia grandes empreendedores e detentores de capitais e tecnologia. E isso foi feito. Aqui eu peguei como exemplo o Pará, né? Com os grandes projetos para a Amazônia. A construção de hidrelétricas, Albrás, o projeto Grande Carajás, o projeto de Bauxita, lá em Oriximiná. Aí no slide não tá, gente, mas faz parte desse contexto a criação da Zona Franca de Manaus. Então, tudo em detrimento do grande capital e a população local ficou somente com a destruição ambiental. Ali, mais uma imagem da Transamazônica que até hoje nunca terminaram. Então, por que integrar a Amazônia? A necessidade de expandir os mercados de trabalho, enviar pessoas para lá, né? Eles acreditavam que tinham um vazio demográfico. A necessidade de aproveitar o potencial. Que potencial é esse? As riquezas. Tirar as riquezas da Amazônia, né? Como tirar? De barco, de hidrovia e haja construir estrada. Então nós temos aí, gente, a retirada das riquezas da Amazônia e ficando só o buraco para as populações nativas, né? Só a degradação ambiental. Procurar novas terras como forma de captar renda através de incentivos fiscais. Então muitos fazendeiros do sul e sudeste vão vir para a Amazônia para desenvolver, por exemplo, a pecuária, né? E hoje, muito fortemente, a soja. Existe o motivo de segurança nacional, né? Aquele discurso, né? Integrar para não entregar, né? Dentro do contexto da Guerra Fria, né? E isso depois, gente, em parte acabou sendo legitimado quando ocorreu a guerrilha do Araguaia, que nós vamos ver depois. O Costa e Silva teve um derrame, saiu fora, faleceu, e aí veio o Médici, o governo mais violento, tá? O governo Médici, ele acabou com a luta armada de forma, logicamente, com muita tortura e muita violência. Um dos grandes problemas sociais educacionais no Brasil, gente, era o analfabetismo. Eram altas taxas de analfabetismo. Então, tentando acabar com isso daí ou diminuir, o governo lançou esse projeto, esse movimento chamado Mobral. Não deu certo, né? Em parte porque muitos desses professores não eram preparados para desenvolver esse projeto de alfabetização. Uma coisa, gente, é o professor Rogério aqui, de História, né, que está acostumado a dar aula para ensino médio, está acostumado a dar aula para ensino superior, concurso público, dar aula de alfabetização. Eu não tenho essa habilidade.
Então era muito comum isso naquela época. Era comum muitos professores que nem tinham ensino superior, ministrarem aulas, né? Enquanto a ditadura batia na galera, né, a propaganda era muito forte, né? Ninguém mais segura esse país. Brasil, um país que vai para frente. Médici assume a presidência prometendo ao povo a volta ao regime democrático. Mentira, gente. Isso demorou mais de 10 anos aqui dentro desse contexto. O que foi utilizado como propaganda também, gente, para dizer que o Brasil estava lindo, maravilhoso e perfeito, foi a Copa do Mundo de 70, né? Aqui você tem a taça que inclusive foi roubada, só no Brasil mesmo, né? A propaganda Brasil, ame ou deixo, né? Se você não gosta do Brasil, se você não concorda com o Brasil, pode sair fora. Te muda para Cuba, te muda para Venezuela. Não, naquela época não tinha esse discurso da Venezuela, né? Mas tinha Angola, Vietnã, Coreia do Norte, né? E muitas pessoas, gente, foram sim para o exílio, tá? Muitas pessoas partiram porque não aguentaram da perseguição. Aqui nós temos grandes obras, tá, gente? Investimento pesado em energia nuclear. A usina nuclear de Angra dos Reis, fizeram Angra 1, Angra 2, acordos atômicos, inclusive, com a Alemanha. Itaipu, que é gigante, né, se não me falha a memória, a terceira maior hidrelétrica do mundo, fica ali no Paraná, fronteira com o Paraguai. Então, se o Brasil deveria se transformar numa potência industrial, precisava de geração de energia elétrica. Dentro desse contexto da integração nacional, olha aqui, gente, a Transamazônica, que sai de João Pessoa e chega ali no Amazonas. Quase que metade dessa rodovia não foi terminada. Então foi uma das obras, né, que tivemos muitos problemas, tá, gente? Muitos problemas até hoje. Então falo com propriedade. Já dormi aí no atoleiro, né? Quando eu era criança. Então era complicado, cara, andar por aí. A viagem que hoje dura um dia, durava três, né? Eu passei aqui por a região de Marabá uma vez que eu fui no sudeste do Pará visitar uma tia, né? São Félix do Xingu, né? Muita coisa que eu falo aqui, gente, é conhecimento empírico, né? Prático, né? Conheço 20 estados do Brasil. Meu Deus do céu, conheço alguns países também. Já viajei bastante, tá, gente? E vi com os olhos, né? Essas obras, algumas inacabadas, tá? Aqui nós temos aquela tese, né, de inauguração da obra, né? Ele foi inaugurar apenas um pequeno trecho aqui, se não me falha a memória, de 70 quilômetros aqui, olha. Altamira, Santarém, Itaituba, Transamazônica aqui, ó. Observem aqui a placa. O presidente Médici inaugurando a Transamazônica. Logicamente que não foi por completa, né? Produção energética, que é a questão de petróleo, eles criaram a refinaria de Paulina, pertencente à Petrobras. Outras grandes obras, Zona Franca de Manaus, né? Ferrovia do Aço, está aí de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Complexo Industrial de Suape, nós temos ali no Nordeste. Usina Hidrelétrica de Tucuruí, nós temos lá no Pará. Embratel, sistema de comunicação. Polos petroquímicos em vários cantos do Brasil e Proálcool, né? Para a gente não ficar dependendo apenas da gasolina. Então são grandes feitos do milagre econômico. Só que o milagre econômico começou a ruir quando nós tivemos a crise do petróleo. Não te esquece. Os investimentos diminuíram de forma significativa e aí a economia brasileira começa a falir. Com qualquer crise, gente, do sistema capitalista, a crise do petróleo ali em 72, podemos colocar ali 72, né? As potências mundiais, elas tiram o dinheiro de países de terceiro mundo, países emergentes, e começam a investir em países seguros, como Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, e nessa o Brasil perdeu esses investimentos. Então, a década de 70, final da década de 70, o milagre econômico acabou. E veio a inflação, ainda maior, o desemprego, né, as disparidades regionais, e aí que o povo vai pressionar o regime pelo seu fim. Então aqui você observa o PIB do Brasil, né?
onde o Brasil foi uma das 10 maiores economias do mundo durante o regime militar. Então você vê aqui, olha, década de 70, década de final da década de 70 ainda está com o PIB lá em cima. Daí em diante foi só decadência. Ok? Aqui nós temos aqui a participação do PIB no mercado mundial, né? Em porcentagem, tá? Existem vários gráficos, gente, que mostram essa decadência do PIB, inclusive com saldos negativos. Esses dias eu usei uma apostila no terceiro ano mostrando isso. Muitos grupos não aceitavam o regime militar e lutaram contra ele. Assaltavam bancos para poder financiar essa luta, né? Então nós temos aqui o grupo APOLOP, ALN, MR8, VPR, PCdoB, tá? Aqui nós temos as pessoas que se envolveram na Guerrilha do Araguaia, tá, gente? Muitas delas nunca tiveram seus corpos encontrados. Sequestrava embaixador, professor, em busca de dinheiro? Não. Ele sequestrava embaixadores, fazia lista com nomes dos colegas que estavam presos. Esses colegas eram colocados no avião enviado para fora do Brasil. Eles sequestraram o embaixador, deixa eu ver se eu lembro aqui, o suíço, o alemão, um japonês e nada mais, nada menos do que o embaixador dos Estados Unidos. Então essa luta armada aqui, gente, foi sufocada pelo regime Médici e cometeu também, gente, algumas atrocidades. Nós não podemos deixar de falar, não foram só os militares. O caso Marighella, o Marighella tem até um filme com o Seu Jorge que mostra isso. Ele era do Partido Comunista Brasileiro, ele desistiu de lutar contra o regime pela via política e pacífica e foi para a luta armada, né? Acabou morto pelo regime, tá? O Lamarca, muito famoso, conhecido como Homem Melancia, porque ele era capitão do Exército Brasileiro, mas era comunista. Também lutou contra o regime, né? Homem Melancia porque verde por fora, vermelho por dentro, né? Desenvolveu guerrilha rural na Bahia. Também foi morto e era chamado naquela época de terrorista. Foi morto em 71 no interior da Bahia. O grande exemplo, gente, de luta rural aconteceu no Pará, na fronteira entre Pará, Maranhão e Goiás. Na época não existia o estado do Tocantins. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui, gente, nós temos aqui, ó, o rio Tocantins, correto? E aqui nós temos o rio Araguaia. Então, esse entroncamento de rio aqui, gente, é como se fosse um bico. São João do Araguaia, Marabá, mais para cá nós temos Imperatriz, Xambioá. Então foi aí que os guerrilheiros do PCdoB tentaram organizar um movimento para sufocar, para acabar com a ditadura militar, né? Se inspiravam na teoria do foquismo, que deu certo em Cuba, na China, mas não deu certo aqui no Brasil. Eram cerca, gente, não tem um número exato. Vamos colocar aí 120 guerrilheiros. Metade os corpos não foram encontrados. Era uma prática muito comum do regime militar. Ok? Chegamos aqui no governo Geisel. Tá? O governo Geisel já vem dentro dessa proposta de abertura política. Perguntaram para o Geisel, o regime militar vai acabar? Sim, de forma lenta, gradual e segura. E foi assim, gente, de forma muito, muito lenta. Um dos grandes casos, gente, do governo Geisel foi o assassinato do jornalista da TV Cultura, tá? No DOI-CODE. Eu não quis colocar aqui a imagem do enforcamento dele, que na verdade não foi enforcamento, porque é uma imagem muito forte. Mas vocês podem pesquisar depois aí na internet. Então, alguns artistas denunciaram, né, essa morte do Vladimir Zog. Alguns dos artistas lutaram contra o regime militar através da sua arte. Então, por exemplo, aqui nós temos cadê o nome dele aqui? O Cildo Meireles. Ele fez essa exposição aqui. Isso aqui tá lá na Argentina, tá, gente? Essa exposição aqui. Lá em Buenos Aires. Então aqui você vê uma fórmula de como construir coquetel Molotov, cara. Ele escreveu aqui na garrafinha de Coca-Cola. E a garrafa de Coca-Cola circula pelo mundo todo, né?
aqui nós temos, né, o carimbo no dinheiro, né? Que esse dinheiro circulou todo o Brasil, logicamente. Eu não lembro aqui se era o cruzeiro ou cruzado, né? Foi uma forma de denunciar o regime. Mataram o Herzog para ele dar uma informação que ele não sabia. Espancaram, 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 ele não sabia da informação. Infelizmente veio a falecer, né? A Lei Falcão foi uma lei de censura ao regime militar. O, o vereador, o deputado estadual que quisesse participar do pleito, ele não podia mais fazer isso através de grandes vídeos. Era geralmente somente a foto do candidato, né, e um pequeno texto. Isso você vê em algumas provas, tá? Em algumas charges, inclusive, né? Não abra a boca, o cara pergunta. Deve ser um comercial da Lei Falcão, né? É uma lei de censura ao horário eleitoral. Então, ao invés de você ter um vídeo de 40 segundos para você defender o seu projeto e criticar a ditadura militar, agora, com a Lei Falcão, Falcão era o ministro da época, tá? Você vai ter só a foto e umas 5 linhas lá dizendo o seu projeto, sem poder criticar o regime. Aqui nós temos áreas de economia, né, de parcerias, tá? E você tem um segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, tentando, né, salvar o milagre econômico, mas não deu certo, né? Acordo militar com os Estados Unidos, isso era muito comum. A proximidade com os Estados Unidos, estamos em plena Guerra Fria. Tentou aperfeiçoar o projeto de integração da Amazônia, com mais investimentos para a Amazônia, baseado em empresas internacionais e no capital estrangeiro. Pontos positivos, né, o fortalecimento de empresas nacionais, da indústria de base. Indústria de base é aquela indústria que dá base, sustentação para outras indústrias funcionarem. E isso foi muito bem feito aqui pelo regime. Para tentar sufocar o crescimento da oposição, quem era a oposição? A oposição para o partido, o MDB. Então foi criada uma série de leis para tentar enfraquecer a oposição. Um terço dos senadores seriam eleitos pela própria Assembleia Legislativa. Ou seja, o povo não tinha o direito amplo de votar nos senadores. E esses senadores que eram escolhidos pela Assembleia Legislativa eram apoiadores do regime. Para protelar, para enrolar ainda mais o fim do regime, você vai observar ali o aumento, né, de um ano do mandato presidencial. Ao longo da nossa história, os mandatos presidenciais eles oscilam, né, entre 4 e 5 anos. Hoje em dia existe reeleição, aqui não tinha reeleição. Então, o Geisel fez isso para dar mais tempo para o seu sucessor pensar em como seria o regime militar. Ponto positivo do governo Geisel foi o fim do AI-5, então que durou ali aproximadamente 9 para 10 anos. Né? Então, com isso, as manifestações de rua contra o regime aumentaram. Você observa aí essas manifestações, já vinham aumentando antes do AI-5, né? Depois do AI-5, isso foi muito mais nítido. E aí, gente, chegamos, né, no final, né? Chegamos no último presidente, né? O governo Figueiredo. Ele mesmo falou que ele queria que a história esquecesse ele, né? Então ele vai vir com algumas medidas de redemocratização. Então o povo sai às ruas pedindo anistia. O que é anistia? É o perdão. Se a pessoa cometeu algum crime, esse crime deve ser anulado. A anistia aqui, gente, ela era ventilada, era defendida para os opositores do regime militar. O que foi que os militares fizeram? Não, nós aceitamos a anistia, mas vai ser para ambos os lados. Então, eu, militar que te torturei lá 7 anos atrás, você não vai poder me processar. Olha aqui as torcidas organizadas, né? Aí surgiu inclusive a democracia corintiana, comandada por Sócrates, Dr. Sócrates. E isso foi feito, né? Tá aqui o Figueiredo, né? Com roupas civis e óculos claros, defendia a abertura lenta, gradual e segura, né? Ele já parecia até sorrindo, né? Nem parecia um general.
Então, em 79, gente, aqueles que lutaram contra o regime e aqueles que eram do regime foram perdoados. Muitas pessoas que estavam fora do Brasil puderam retornar, tá? E aí, vida que segue, né? Passaram uma borracha na história dessas violências, tá? Retorno do pluripartidarismo, né? O que é pluripartidarismo? Partidos antigos puderam ressurgir e surgiu um partido novo aqui de muita força, que foi o PT. Companheiro, companheiro. Né? Outro ponto positivo, vai haver agora a permissão de eleições diretas para governador. Observa que era para governador, não era para presidente. Então tá aqui, olha, Congresso restabelece eleições diretas por unanimidade, quase não sai. E quem ganhava essas eleições? O MDB. A Arena, cada vez mais enfraquecida, foi dissolvida aí no início da década de 80. Olha quem vai fazer muita fama aqui no ABC Paulista, liderando movimentos de rua, movimentos que lutavam por, por melhorias de trabalhadores, de salário, sim, mas que também lutavam para a redemocratização do Brasil. Então aí você vê quem vai ficar famosinho aí. Companheiro, companheiro, Lula. Alguns militares, infelizmente, não aceitavam o regime militar, o fim do regime militar, e cometeram algumas atrocidades, né? Como a questão do atentado ao Rio Centro e o atentado à bomba lá na OAB. Eu tinha até esquecido, tá? Eu acho que em sala de aula eu falei que ninguém tinha morrido nesse atentado da OAB, mas uma secretária morreu, tá? Aí você vê a mesa dela com um buraco, né? Ela abriu uma carta-bomba, que era para o chefe dela, né, um pacote, e acabou que ela faleceu. A dona Lida, né, é o nome da senhorinha que infelizmente morreu. Né? Muitos militares não queriam que o regime acabasse porque eles ganhavam muito dinheiro com esse regime. Né? Não aceitavam o fim da Guerra Fria, inclusive. O Rio Centro, gente, era tipo o Rock in Rio. Né? Queriam explodir uma bomba ali no Rock in Rio e os militares que estavam organizando essa bomba, se não me falha a memória da aeronáutica, a bomba explodiu no colo deles. Eu tinha essa imagem aqui, mas eu tirei porque também é uma imagem muito chocante. Aí, gente, no final você vê o deputado Dante de Oliveira do lado direito e do lado esquerdo você tem Ulisses Guimarães, né? Visto como o pai da Constituição de 88. Na última aula nós iremos ver o que Ulisses Guimarães fez. Então, Dante de Oliveira propôs que o próximo presidente, as eleições ali de 84 para 85, fossem eleições diretas. Daí surgiu um movimento social. Que movimento social foi esse? A campanha Direta Já. Milhões e milhões de pessoas ocuparam as principais ruas das principais cidades do Brasil. Então foi um movimento muito bonito, gente, um verdadeiro movimento patriótico. E aí, se não me falha a memória, numa quarta-feira o Brasil parou para ver, né, a votação lá no Congresso. Será se o próximo presidente vai ser eleito de forma direta ou indireta? E aí foi um banho de água fria, né? Eles não aceitaram, tá, gente? Então eles mantiveram eleições indiretas para presidente. Então foi muita tristeza. Mas indiretamente o movimento foi vitorioso, porque com o movimento de rua mostrou para os militares que eles não eram bem-vindos mais no poder político brasileiro. Qual foi a saída? Elegeram Tancredo Neves. Tancredo Neves, que era amigo dos militares e dos civis, da Arena e do MDB. Gente boa, Tancredo Neves, político trabalhador, honesto. Só que o que aconteceu? Parece brincadeira, gente. Triste. Ele morreu. E aí, morreu antes de assumir a presidência. Então, o governo caiu no colo de José Sarney, um dos políticos mais. Qual é a palavra que eu vou usar aqui? Vocês sabem qual é a palavra que eu quero usar. Mais polêmicos da história do Brasil. Mas, gente, ele não continuou o regime militar. Houve aqui a construção da Constituição de 88. E aí sim, anos depois, lá por 89, houve a eleição para presidente de forma direta. Ok? E aí acaba o regime.
Então aqui você vê uma das consequências do regime militar, que foi o aumento da dívida externa. Existe dado, gente, de 85, que essa dívida externa em 64 ela era na casa de 2,5 bilhões, 63, 64, né? Então ela era na casa de 2,5 bilhões. Quando acabou o regime militar, em 85, a dívida externa era de 95 bilhões de dólares. Então de 2,5 foi para 95. Foi uma herança maldita, tanto que a década de 80 ela ficou conhecida como a década perdida. Enquanto aumentou a dívida externa, o salário do trabalhador, aqui de 64 em diante, começou a diminuir. Então, o PIB aumentava, a dívida externa aumentava, mas o salário do trabalhador, como sempre, era negativamente atingido. Beleza? Aqui como é que vem prova? Coloquei uma questão difícil aqui para vocês, tá? Para vocês arrebentarem. Dá uma pausa aí, dá uma lida e tenta resolver. Vamos lá, vamos tentar resolver. Entre 68 e 73, o PIB cresceu em média 11%, alcançando 14% em 73. Essa é a fase da chamada de milagre econômico brasileiro. O historiador Carlos Fico fala isso para nós. Analise a alternativa que apresenta corretamente alguns efeitos do chamado do milagre econômico. Ele quer as consequências do milagre econômico. Letra A. O crescimento da economia se fez acompanhar um processo acentuado de concentração de renda, inclusive porque os ganhos de produtividade não eram repassados para os trabalhadores. Houve concentração de renda. Além disso, deveu-se ao aumento vertiginoso da dívida externa. Teve aumento da dívida externa? Bora para a letra B. As grandes e médias empresas nacionais ganharam destaque? Não, as empresas estrangeiras ganharam destaque. Está errado. C. A partir da metade da década de 70, o crescimento da economia teve forte aceleração. 75 em diante, ele fala metade da década de 70. Teve forte crescimento? Não, teve baixo crescimento. O milagre econômico ele foi até 73, como está dizendo aqui, ó. Tá? As classes trabalhadoras urbanas foram beneficiadas? Claro que não. A classe média foi beneficiada. O operariado industrial tornou-se uma espécie de elite. O operariado ganhou tanto dinheiro que virou elite? Está errado. Então a alternativa correta aqui é letra A. Beleza? Houve crescimento econômico? Sim. Mas foram para todas as regiões? Não. Foi para todas as classes sociais? Não. O rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. E outra dessas consequências foi o desenvolvimento de grandes obras, né, que nós chamamos de obras faraônicas, comparada às obras das pirâmides, né, que os faraós mandavam construir. Então é uma metáfora essas grandes obras, obras faraônicas. Mas depois chegou a conta, que foi a dívida externa. Beleza, gente? Então é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Saudações bicolores. Uma boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo de madrugada. Para os anjinhos, beleza? Não esqueçam, inscreva-se no canal, deixe seu like. Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima, galerinha. Fui!